Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha só, hein? Saída confirmada. Vamos falar aí sobre a questão envolvendo uma crise em clube árabe. Vamos falar bastante sobre esse assunto, porque envolve cifras milionárias e a gente vai conversar bastante sobre detalhes dessa questão. Será que é bom ou ruim para o Vasco? Eu acho que desportivamente é bom, economicamente é ruim. Enfim, não está entendendo, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Outra situação é que Fernando Diniz ficou na bronca por conta do jovem Ryan. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre esse assunto. Ryan, que é um dos destaques e um dos homens de confiança, apesar da idade, do técnico Fernando Diniz. Ele vem aproveitando muito bem o Ryan, já tem até jogadinha ensaiada, né? A triangulação ali pelo escanteio, o Ryan na entrada da área para fazer uma finalização forte. Jogada trabalhada, coisa que a gente não via no Vasco há muito tempo, hein? Que faz a diferença um técnico renomado. E vamos falar também sobre outros assuntos importantes envolvendo treino no CT Moacir Barbosa e um período de avaliação de jovens jogadores. Tem GB, tá na mira do Diniz, hein? O jogador vem encantando aí o técnico Fernando Diniz nos últimos dias. Mas antes da gente começar, eu peço para você, humildemente, deixe o seu joinha, ajuda a gente pra caramba aqui no nosso canal. E claro, você que está aí do outro lado, não esqueça, corre aqui, não inscreva-se se você não é inscrito. Você, toda vez que abrir o nosso vídeo, dá uma olhadinha aqui, vai aqui embaixo aqui agora e dá uma olhada. Vê se tem um botão escrito inscreva-se ali. Se tiver, você ainda não é inscrito. Então clique nele ali e clique no sininho de notificações para participar com a gente de vídeos diários, todos os dias, de manhã, tarde e à noite, com muita informação. Beleza? Corre lá e não deixe de deixar o seu like, que ajuda eu voltar aqui com mais informações. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link da Estrela Bet, é isso mesmo. A Estrela Bet fica aqui e é parceira do nosso trabalho. Fica aqui no primeiro comentário fixado o link especial só para você que é vascaíno, tá? Você que vai fazer o seu depósito e vai dobrar o seu depósito, é isso mesmo. Colocou 50, vai ganhar 50. Colocou 100, vai ganhar mais 100. Colocou 200, vai ganhar mais 200 e vai largar na frente aí com a Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco, tá? Lembre-se disso. Você, então, saindo dessa plataforma que não ajuda o Vasco em nada, corre para a Estrela Bet agora através do link que está no primeiro comentário fixado. Beleza? As odds são incríveis, tá? Você vai gostar. Lembrando que sempre deixe o seu palpite com responsabilidade para maiores de 18 anos e não é uma forma de ficar milionário. Beleza? É entretenimento. Contando com a sua responsabilidade, o link está no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos, solta a vinheta, bora pro vídeo. Saída confirmada? Rapaz, a gente vai falar bastante sobre isso, porque lateral esquerdo pode estar de saída do Raul Chabab e retornando ao Vasco. Vamos falar agora sobre isso. O técnico Fernando Diniz vem observando jovens no elenco. Vou trazer para vocês a informação que eu tenho sobre esse assunto, tá? E vamos falar também sobre Ryan, o jogador que encanta os olhos do Diniz. Pode ficar um período interessante, né? Sem atuar nos treinamentos com o treinador nesse período de paralisação por conta da seleção de base. Rapaz, o Diniz ficou pistola, hein? Enfim, vamos falar bastante sobre esse assunto porque o Leandrinho, né? Saída de Leandrinho do Raul Chabab pode acontecer no dia 30 de junho, 30 desse mês. Vale lembrar que o jogador está emprestado para o Raul Chabab até o final desse mês e o Vasco tinha já lucrado, né, com esse empréstimo cerca de $500 mil. Basicamente ali 2 milhões e 600 mil, 2 milhões e 800 mil reais nesse empréstimo aí de um tiro curto, né, de empréstimo até o meio do ano. O Raul Chabab, ele já tinha o interesse de comprar o Leandrinho. Foi mais uma oportunidade de um corte seco da temporada, né, até o final da temporada, e tem uma opção de compra fixada em $5 milhões. É isso mesmo. Porém, o time do Raul Chabab, a equipe do Raul Chabab, o clube, está com dificuldades financeiras para exercer essa compra tão potencializada, segundo pessoas que cobrem esse clube, né? A situação é a seguinte: o Raul Chabab pode até oferecer uma grana no Leandrinho, mas o Vasco terá que abaixar o valor dessa opção de compra ali, que está hoje fixado em $5 milhões, né? A situação não vai ser fácil ali para o Raul Chabab, cerca de 28, 29 milhões de reais
para a venda do Leandrinho. E o Leandrinho, com isso, né, por não ter aí essa potencialização de compra nesse momento de uma possível crise lá na equipe do Al Shabab, o Leandrinho deve retornar ao Vasco para se integrar aí ao elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz. Eu acho que foi um tiro inteligente, tá? Esses $500 mil agora nesse empréstimo e agora retornar com o jogador. Já lucrou cerca de 2,8 milhões de reais e observa, né, a dificuldade do Al Shabab financeiramente falando para comprar o jogador em definitivo. Enfim, o Leandrinho pode voltar ao Vasco, porque até então a equipe do Al Shabab, diretores do Al Shabab ainda não entraram em contato com o Vasco para exercer essa opção de compra. Vamos saber muito mais no decorrer desse mês de junho, né, que o contrato do jogador se encerra daqui a 26 dias. Bom, olha só, falando em reintegração ao elenco, o técnico Fernando Diniz vem observando muito bem os jovens nesse período de treinamento. O Felipe Gabriel, o Paulinho, lateral direito, o zagueiro Lincoln, o volante Elder, destaque na Copinha, o meia Ramon Rick, GB, destaque do Sub-20, e Lucas Zucarello, tem treinado com o elenco profissional e o técnico Fernando Diniz observa os jovens muito de perto. Bom, vou trazer aqui algumas das questões importantes para esse momento. O goleiro Felipe Gabriel, dependendo das questões envolvendo o Léo Jardim, ele pode ser muito importante nesse período de treinamento, principalmente para ser opção ao elenco profissional, já que está emperrada, né, a situação envolvendo a renovação contratual do goleiro Léo Jardim. O Vasco já fez 4 propostas, o Léo Jardim faz contrapropostas muito absurdas para que o Vasco, obviamente, não consiga chegar, né? E a gente vem observando aí uma má vontade do Léo Jardim em querer permanecer no Vasco. Parece que está querendo ir embora. E isso o Felipe Gabriel, que vem treinando, se faz muito necessário. Outros jogadores também que eu queria destacar aqui é o GB e o Ramon Rick. O Ramon Rick é cerca de um meia ofensivo, faz uma transição de um meia central também como um segundo volante, e é interessante o estilo de jogo dele na base, porque ele faz exatamente os mesmos passos que Tietê e Coutinho dentro de campo. Então pode ser também uma opção de uma possível evolução desse jogador, que é bom jogador, ainda é muito magrinho, muito frágil, mas é um bom jogador, pode evoluir. E o GB é o que vem mais impressionando nos treinamentos. Com, claro, uma grande experiência no elenco profissional, o GB estava arrebentando agora no Sub-20, treina com o Fernando Diniz, que já tem aí na mente, né, já tem aí já conversando com algumas pessoas ligadas ao treinador, que o GB pode permanecer com o elenco profissional no decorrer da temporada. O GB que quase foi vendido, né, para quem não se lembra, lá para a Turquia, para o Fenerbahçe, mas depois de um exame foi vetada a contratação do jovem jogador. Eu não sei se seria bom ou se seria ruim essa venda, mas eu acho que o GB precisa de mais oportunidades. E falando em oportunidades, a gente sabe que o técnico Fernando Diniz vem fazendo um trabalho especial com o jovem Ryan, né? A gente sabe ali até jogada ensaiada, coisa que a gente não via no Vasco há muito tempo. Tem aí envolvendo o jovem jogador, explorando, né, o arremate de média a longa distância, algo que o Carille nunca imaginou, que o Paiva nunca pensou. O Fernando Diniz já detectou, já faz ali uma espécie de transição, né, de um trabalho de passes no escanteio pelo lado esquerdo, onde a gente observa que os jogadores do Vasco vêm fazendo uma triangulação até a bola chegar na intermediária, próxima da entrada da área do adversário, e o Ryan finaliza de primeira, já colocou uma bola na trave contra o Fluminense, e nesse jogo contra o Red Bull Bragantino ele finalizou ali e foi para fora. Bom, jogadas trabalhadas do Vasco com o técnico Fernando Diniz. Faz a diferença ter um treinador inteligente, um treinador renomado, um treinador que tenha bagagem, né? Faz muita diferença. Então, a ideia é extrair muito desse jogador. Porém, o jogador pode atuar em jogos da seleção de base e ficar um período fora dos treinamentos. Isso vem inquietando o técnico Fernando Diniz, que quer que o Ryan permaneça no Vasco nesse período de treinamentos, que não vá para a seleção de base, porque necessita do jogador para fazer a sua metodologia, a sua composição, o seu estilo tático, sua forma de jogar num período mais longo de trabalho. Bom,
Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que o Ryan vem se desenvolvendo. Você acha que o Ryan vai estourar como esse grande jogador? Todos nós sabemos que no planejamento do Vasco, a venda do Ryan para o meio da temporada seria inevitável, exatamente para cumprir e honrar com os compromissos até o final dessa temporada. Enfim, vamos ver como que se comporta aí a diretoria do Vasco, a comissão técnica e o jovem Ryan diante de toda essa situação. Certo é que o Ryan saiu ali de um local e avançou, né? Está progredindo, está em ascensão e isso é muito importante. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Você aí do outro lado que não deixou o joinha, deixa o joinha, ajuda pra caramba eu voltar aqui para trazer ainda mais notícias para vocês todos os dias de manhã, tarde e à noite. Fechou? Então aguardo a sua ajuda ali no like. Um forte abraço, saudações vascaínas.